pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2016. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar três comandos que vão auxiliar muito aí no dia a dia para montagens, que seria o item de copy dentro de um sistema IAM, o replace e o item de replace all. Bom, deixa eu demonstrar aqui primeiro um problema para vocês entenderem a situação por completo. Eu tenho aqui uma montagem com três peças somente, uma peça num tom de roxo, que eu denominei como peça 1, uma peça num tom de amarelo, que é a peça número 2, que seria na verdade 4 cantoneiras, né? E aqui em cima eu tenho um outro elemento, que seria uma chapa, denominada como peça 3. No dia a dia, a gente sabe que as peças, elas sofrem algumas melhorias, sofrem algumas correções, porém, se eu quero que essa peça aqui tenha um furo e essa peça da direita não tenha um furo, o que você faz? Você pode abrir essa peça, modificar, por exemplo, abrir aqui um sketch qualquer, só que como essas peças têm uma relação de endereço, tem uma relação ali com o item de montagem, e quando eu volto para a minha estrutura de montagem, ele vai executar nos dois itens. Bom, isso aqui, pessoal, gera um erro muito comum. O que normalmente o pessoal executa? Vem na pasta de origens das peças, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele gera uma cópia desse arquivo, uma cópia paralela, e ele renomeia aqui como 01.1. Bom, até aqui tudo bem. Quando você faz isso, você vai fazer a estrutura de edição, vou fazer aqui novamente aquele furo, e isso vai te induzir a um erro, que é o seguinte: dentro da montagem você vai deletar essa estrutura, automaticamente todas aquelas peças perderam a relação de posicionamento, e aí você faz o place novamente com a nova peça modificada, e você vai ter que corrigir todas as estruturas de constraint, ou seja, vai dar um pouco mais de trabalho, você vai começar a ficar estressado em fazer os ajustes e eu não recomendo fazer isso. Então, qual é a prática mais interessante, professor? O que eu posso fazer para não sofrer esse erro? Bom, eu vou voltar aqui na pasta e eu vou deletar essa peça 01.1. E para evitar esse erro, pessoal, eu vou utilizar o item de cópia, ou copy. Ele está dentro da aba de Assembly, dentro do grupo de Pattern, onde eu vou encontrar o item de cópia matriz, o espelhamento mirror e o próprio cópia. Esse item de cópia também pode ser habilitado dentro do navegador do nosso browser. Basta você selecionar a peça com o botão direito, selecionar o item de componente e ele vai estar aqui, ó, copy. Beleza? Você não precisa literalmente vir na árvore, você pode clicar em cima da peça no modelamento 3D, que também vai funcionar o item de componente. Independente de qual forma que você vai selecionar, ative o comando copy e ele vai trazer uma janela onde ele já traz a montagem com o direcionamento para a peça 1 que estou copiando. Reparem que na frente do peça 1 existe um ícone que você pode clicar e modificar, onde essa informação é uma reutilização, esse elemento ele não vai gerar uma cópia, ele vai deixar sem inserção do projeto, ou esse elemento ele já vai criar uma cópia e inserir dentro da sua montagem. Então, nesse caso, eu vou clicar no botão Next. Nessa janela você pode perceber que ele está com o direcionamento do peça 1. A nova peça vai ter um nome chamado peça 01 underline cópia. Eu vou modificar, eu vou trocar aqui para peça, ok, 04 underline teste, para vocês verem a modificação. No campo inferior, caso você não faça a troca do nome, ele pode colocar um prefixo e um sufixo. Um pouco mais à direita eu posso inserir na montagem, ou seja, nessa montagem que eu estou trabalhando, ou abrir em uma nova janela. Tomem cuidado que essa opção de Open in Window, ele vai trazer aqui em cima uma cópia da própria montagem, então eu não recomendo utilizar esse conceito. Deixe aqui, ó, Insert in Assembly. Clico no OK. Ele vai gerar essa nova peça e eu vou colocar em qualquer posição. Olha só que interessante. Essa peça teste, ela foi renomeada, só que não tem nenhum vínculo com a peça original. Ou seja, ela está independente. Se eu abrir ela aqui, ó, Open, eu vou executar aqui um rasgo nessa estrutura. Vou fazer aqui um slot. E eu vou mudar a cor dela para um tom de verde. Pronto, vou salvar a modificação. Você pode até voltar na sua pasta, essa peça já está inserida aqui na sua estrutura. E quando você voltar para a sua montagem, essa peça aqui você pode até deletar. Por quê? Clicando com o botão direito em cima da peça fixa, que é a peça número 1,
Dentro do componente, você vai encontrar agora um item chamado Replace. O que ele faz? Ele substitui a sua peça, mantendo todos os mates e constraint de posicionamento. Então, o Replace, ele vai trazer aquela pasta onde está o meu projeto, o meu arquivo de PJ, e eu vou selecionar a peça 04_test. Pronto, ele carregou na minha estrutura, ele fez a substituição desse elemento e ele não perdeu os constraints com as peças que já estavam nessa estrutura. A peça aqui, número 1, que está num tom de roxo, não sofreu as modificações porque elas não estão linkadas. Outra coisa interessante que você pode fazer é fazer uma substituição com várias peças ao mesmo tempo. Então, o comando de copy replace, ele tem uma melhoria, que é o seguinte, ó. Essas 4 cantoneiras, que são a peça número 2, você pode clicar em cima dela, botão direito, componente, replace all. Ou seja, você vai substituir todas as peças 02 por uma nova. Como eu já tenho uma peça de teste, eu vou clicar replace all, e eu vou selecionar aqui a peça número 5, que também é uma cantoneira, só que dessa vez ela tem uma dimensão, ao invés de 1 polegada, ela tem 30 milímetros e ela tem um rasgo em uma de suas abas. Seleciono essa estrutura, clico no Open, automaticamente ele faz a correção desse meu elemento. Reparem que ele não perde o constraint, ok? Você não precisa ficar refazendo o posicionamento, isso vai te dar muita liberdade nas correções. Outra coisa legal é o seguinte, eu não queria substituir as 4 ao mesmo tempo, eu queria substituir somente essa aqui da esquerda e essa aqui da direita, ou seja, fazer um X, ok? Vou dar o Ctrl Z, então eu vou selecionar essa peça, manter o Ctrl pressionado e selecionar a segunda peça aqui na direita. E com os 2 itens selecionados, você vai apertar o botão direito em cima de qualquer uma das duas, selecionar o componente, só que você não vai selecionar o Replace All, e sim somente o Replace. Mas espera lá, professor, você não vai trocar esses 2 itens? Sim, pelo fato de ter selecionado os 2 com o Ctrl, eu posso fazer a modificação sem problema nenhum. Basta selecionar a peça, habilitar o Open, e ele só vai substituir aqueles 2 conjuntos, ou seja, as peças que foram marcadas. Isso pode ser feito para correção, melhoria e assim por diante. Para finalizar essa videoaula então com chave de ouro, eu vou fazer mais uma correção. Vai ser nessa chapa aqui vermelha, eu vou fazer uma cópia e substituir somente esse elemento. Bom, o princípio agora vai ser o mesmo. Clicar com o botão direito, componente, elemento de cópia. Ele vai trazer aquela janela de cópia, vou habilitar o Next e eu vou substituir o nome para peça 06. Sem muitos ajustes, vou inserir na montagem e já vou partir para a edição. Duplo clique na peça, vou habilitar aqui a dimensão do meu sketch, de 85 eu vou passar para 55, ok? Finalizo o sketch e olha só que interessante, eu vou salvar esse conjunto para ele gerar a peça na minha pasta. Vou apertar o botão direito em cima dela, componente, replace. Seleciono o item 6, open. Pronto. Posso deletar a estrutura inserida e agora sim, todos os itens foram corrigidos, modificados e ajustados. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula com esses 3 comandos, o copy, replace, replace all, que vai dar muita facilidade nos ajustes. Se você gostou, clica no gostei, curta e compartilha, divulguem para os seus amigos, para grupos de faculdade, porque isso vai fazer muita diferença. Galera, quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e fui!